Sexta-feira, 30 de setembro, 2022. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor, aqui de novo o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Hoje eu quero me ater no capítulo 8 de João. E o texto básico vai do versículo 12, desde o versículo 12 até 32, por aí. Porque no versículo 12, ele fala, versículo 12 de João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amado, você que conhece o meu modo de falar e o tempo que eu gasto, normalmente é 10 minutos. Mas hoje eu creio que vai demorar um pouquinho mais. Então, eu peço perdão a você, mas eu acho que eu vou ter que extrapolar os 10 minutos, porque hoje realmente eu quero me aprofundar um pouquinho nesse versículo, nesse capítulo, no assunto que envolve esses versículos que eu vou ler, porque creio que é muito, mas muito importante. Bom, no 12, conforme nós vimos aqui, Jesus começou a falar a respeito do que ele faz. Ele diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí as pessoas começam a conversar com ele. Algumas pessoas debatem com ele, debatem forte, e o assunto vai rolando até que chegamos ao versículo 31. Porque antes do 31, o versículo 30 diz: Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Versículo 30 de Evangelho de João, capítulo 8. Porque ele começou a conversar com as pessoas, e as pessoas, muitos debateram, acharam ruim e não acreditaram. E mais alguns creram, diz o versículo 30, que dizendo essa, quando ele estava conversando, muitas pessoas creram nele. Aí Jesus, no versículo 31, diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Amado e amada, vamos parar um pouquinho nesse versículo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Aqui nós temos dois verbos que me chamaram a atenção. Permanecer. Se vós permanecerdes. Amado e amada, muitas pessoas aceitam Jesus. Mas aceitar Jesus para fugir do inferno, fugir da morte, para ter seus pecados perdoados, isso é louvável, mas não é o bastante. Não é apenas você aceitar Jesus, não é apenas você aceitar com fé, mas com muita fé mesmo, crendo nele. Não é, basta isso. Isto não basta. Muitos pregadores dizem que basta crer em Jesus e estar salvo. Isto não é verdade. A Bíblia diz: aquele que permanecer na minha palavra. E a outra palavra que me chama a atenção nesse versículo é: verdadeiramente sereis meus discípulos. Aquele ou aquela que permanecer, essa pessoa verdadeiramente será discípulo de Jesus. Veja, por que esse verdadeiramente sereis meus discípulos? Amados, existem pessoas que aceitaram Jesus de coração, porque creram que este é o caminho, porque creram que estavam errados, porque creram, aceitaram que precisa de Jesus. Mas, quando olha para esse versículo aqui, o 31, se vós permanecer, não é aceitar, somente aceitar, tem que permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente, então serão discípulos de Jesus. Porque existem muitas pessoas, muitos discípulos falsos, pessoas que até querem servir ao Senhor, mas não se interessam em conhecer a palavra do Senhor,
são discípulos falsos. Jesus diz que verdadeiramente sereis meus discípulos, ou seja, não serão falsos, serão verdadeiros aqueles que permanecerem na palavra do Senhor nosso Deus. E como é que é permanecer? Permanecer, gente, é ter contato, é estar agarrado, estar junto, procurar conhecer, examinar todos os dias as Escrituras, não como uma obrigação, eu tenho que ler esse livro aqui em tanto tempo, eu tenho que ler a Bíblia em tantos meses, eu tenho que ler o capítulo tal em tantos minutos. Não, não é isso. Conhecer, estar aprofundado, fazer perguntas ao texto, indagar de Deus o que significam essas palavras, averiguar, meditar na palavra do Senhor. Isso é permanecer. Aquele que permanecer na minha palavra de Jesus verdadeiramente é ou será meu discípulo. Meu irmão, minha irmã, você é esse tipo de pessoas? Eu conheço pessoas que na igreja é bênção, mas no fundo, se você para conversar com essa pessoa, ela não fala nada de Cristo, não fala nada da palavra de Deus, e quando fala são de versículos decorados e aleatórios, que não fazem conexão, não tem sentido, não edificam. Não permanecem, não são verdadeiros discípulos de Jesus, são falsos discípulos de Jesus. Agora deixa-me lembrar uma coisa. Na vida eterna, falso é mentiroso, é mentirosa. Falso não presta. Para o reino de Deus não serve. Então Jesus dizia aos que criam nele: talvez você, meu irmão, creia em Jesus. Talvez eu creia em Jesus. Talvez creiamos em Jesus, mas não basta crermos em Jesus. Nós temos que permanecer na palavra dele. Se você permanecer, se nós permanecemos, verdadeiramente seremos discípulos de Jesus. Fora disso, são falsos discípulos. Aí vem o versículo 32 que completa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entende? Veja bem esse versículo. Conhecendo a verdade te liberta. Você aceitou de verdade, você aceitou de coração, você aceitou porque reconhece que sem Deus você não é nada, você precisa de Cristo, beleza, aplausos para você. Mas você não permanece na palavra do Senhor, é um falso, é uma falsa. Você não procura conhecer, você não procura crescer, você não procura conversar sobre a palavra de Deus, você não se interessa em estudar, você não se interessa em aprender, você não se interessa em divulgar. Você é falso, é uma pessoa falsa, não é discípulo de Jesus. Verdadeiramente é discípulo de Jesus a pessoa que se interessa pela palavra do Senhor. É o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, no versículo 31 e 32. Conhecendo, se você conhecer, se você permanecer em Cristo, se você se interessar pelas coisas de Deus, aí você vai crescer e verdadeiramente você será discípulo de Jesus. Mas vamos ver então o versículo 33. Versículo 33 dizendo: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Veja, o versículo 33, nós encontramos pessoas obstinadas, pessoas cegas, pessoas que resistem aos ensinos de Jesus. Crentes, porque ele falou: se você crê em mim, você ficar observando a minha palavra, você verdadeiramente será livre. Mas aí no meio teve algum que falou: não, mas peraí, eu já sou livre. Na igreja também acontece a mesma coisa. Algumas pessoas, você vai falar a palavra de Deus, ela diz: não, eu já sou cristão. Não, eu já acredito em Deus. Fica na sua fé que eu fico na minha, porque afinal de contas eu também alcancei salvação. Está pensando que é só você que é crente? Entendeu? Tem pessoas que pensam assim, não querem estudar a palavra de Deus junto com você. Detestam a você pelo seu modo diferente de ser, se você é uma pessoa de Deus. Essa pessoa não gosta de conversar com você. Por quê? Porque você é enjoado. Aos olhos dessa pessoa, você é enjoado. Então, aqui quando Jesus Cristo falou essas palavras: olha, se você permanecer, você vai ser abençoado e você vai conhecer a palavra e a palavra vai libertar você. Ele estava dizendo: olha, vocês creem em mim, mas vocês não estão libertos ainda.
Aí eles dizem, não, mas peraí, eu já sou crente. As pessoas hoje dizem, eu já vou à igreja, eu já dou os meus dízimos, eu já faço ofertas, eu já faço campanha, eu já faço... mas não interessa em aprender a palavra do Senhor. Inútil, falsos. Não que a pessoa queira ser mentiroso ou mentirosa, mas são falsos. Verdadeiramente são discípulos de Jesus as pessoas que se interessam em conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo a palavra liberta. Aí Jesus respondeu a essas pessoas. Jesus responde a essas pessoas ainda hoje. No versículo 34 ele disse, olha, na verdade, em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Esse versículo, o versículo 34, é como se Jesus, na linguagem de hoje, tivesse dito, olha, se enxerga, ou cai na real. Você não é crente em nada, você não é servo de Deus nada, você não me serve nada, você não tem parte comigo de jeito nenhum. Porque você não permanece na palavra, porque você não se interessa pela palavra, porque você não tem tempo de estudar a palavra, você não tem paciência para pensar na palavra do Senhor, você não quer crescer. Então, você ainda, na verdade, digo para você, você ainda está preso. Ainda está preso. Em verdade eu vos digo, você ainda está preso. Ainda é servo do pecado. Já pensou nisso, irmão? A pessoa acredita que é servo de Deus, mas não, é servo do pecado. É difícil, muito difícil, mas existe esse tipo de coisa. Versículo 36 do mesmo capítulo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vocês ainda não são livres, vocês ainda são servos do pecado, porque ainda vocês não foram libertos por mim, disse Jesus. Porque veja como diz o versículo 36, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aquelas pessoas estão dizendo, não, nós somos livres, nós somos filhos de Abraão e tal. Outras pessoas hoje dizem, eu já aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu faço parte do coral, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou. Mas não se interessa em conhecer a palavra do Senhor. Não está liberto ainda. Ainda está servo do pecado. Ainda está servo do pecado. Agora, o versículo 36, mais um pouco mais abaixo. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No versículo 31, voltando ao versículo 31, ele diz, se vocês permanecerem nas minhas orientações, né? Versículo 31 ele diz, se vós permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e aí serão libertos. E agora, se você for liberto, verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a pessoa que não estuda a palavra de Deus ainda é escrava do pecado. Ainda não é filha de Deus. Alguém não gosta, mas é verdade. E a prova disso a gente encontra, por exemplo, na primeira carta que João escreveu, 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz, quem comete pecado não é de Deus. Mas ele fala de uma forma mais agressiva. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8 diz, quem comete pecado é do diabo. É do diabo. E foi para isso, o versículo continua dizendo, e foi para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Jesus desceu à terra. Foi para desfazer, para libertar, para desfazer as obras do diabo, para libertar a mim e a você. Mas como que você vai ser liberto? Como que você vai ser liberta? Conhecendo a palavra do Senhor, permanecendo na palavra do Senhor. Quem não conhece a palavra de Deus comete muitas gafes, ensina errado e bate no peito dizendo que está ensinando a palavra de Deus, comporta-se de maneira agressiva, não é capaz de parar para pensar, raciocinar sobre a palavra do Senhor, não tem prazer na lei do Senhor, ainda é escrava do diabo, ainda é filho do diabo.
está na igreja há 40, 272 anos. Há 272 anos aquela irmã está na igreja. Há 492 anos aquele pastor pastoreia aquela igreja. Mas ainda é filho ou filha do diabo. Ainda é servo do pecado. E não tem consciência disso. Quando Jesus, aqui no Evangelho de João, tocou nesse assunto, as pessoas reclamaram. Mas nós temos o pai Abraão, que história é essa? Eu sou filho de Deus. E não era. E Jesus rebateu na cara. Não, vocês não são filhos. Vocês são servos do pecado. Porque vocês não conhecem a verdade. E se vocês não conhecem a verdade, vocês não foram libertos pela palavra. E se vocês não foram libertos, vocês ainda são escravos. Simples assim. Difícil é para a pessoa que não quer, ou para a pessoa que não é iluminada pelo Espírito de Deus. Mas quem tem um mínimo de temor a Deus, sabe que a palavra de Deus é a verdade. E é a verdade que liberta. E se a palavra de Deus é a verdade e é a verdade que liberta, se eu não conheço a verdade, como é que eu posso me libertar? Porque não é Jesus Cristo que vai chegar e pegar você pelo colo e carregar você para lá e para cá. Não. A palavra de Deus, ela ensina-nos a caminhar no caminho que devemos seguir. O salmista dizia: ensina-me o caminho, mostra-me como é que eu posso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, disse o salmista. Mas, se eu não conheço, eu vou pelo meu instinto animal, e a minha natureza é contrária à natureza de Deus. Por isso, meu irmão, não seja falso, não seja falsa. Eu sou servo de Deus e não estudo a palavra de Deus, é mentiroso, é mentirosa. Mas eu não tenho tempo, mentira. Eu não compreendo, é porque não quer. Porque o pai e mãe, quando se relacionam com o bebê, o pai e a mãe fazem o maior esforço para falar com o filho. Mas os filhos, quando são bebês, eles são curiosos e eles prestam atenção aos pais. Daqui a algum tempo, as crianças estão falando papá, mamá, e daqui a pouco fala papai, mamãe, e começa a falar irmão, professora, inconstitucionalissimamente. Quer dizer, a pessoa começa, não sabe, a princípio não sabe falar nada, mas daqui a pouco a pessoa, por ouvir os pais e ouvindo o idioma natal, o idioma de onde a pessoa nasceu, a pessoa aprende, sem precisar ler, só ouvindo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, meu querido, você não sabe ler? Eu não posso porque eu não sei ler. Mentira, pode sim. Você tem um filho, uma filha, um neto, uma neta que pode ler para você se você pedir. Meus filhos não me obedecem, infelizmente, para você. Então, baixe um aplicativo, ouça a Bíblia, mas ouça com atenção, com o espírito voltado para aquilo. Você diz que você não sabe ler, por isso você não pode aprender a palavra do Senhor. Mas você não vê um filme e não entende o filme? Você não escuta uma piada e não consegue entender a piada? Então, meu querido, minha querida, não aprende a palavra de Deus quem não quer, quem não se esforça. Você acha que Pedro, João, Mateus, Tiago, todos os discípulos de Jesus, todos eles eram homens letrados? Alguns sim, mas nem todos. No entanto, todos eles deixaram obras maravilhosas. O Senhor operou através deles, mesmo sem saber ler. Então, meu amado, minha amada, ouça a palavra do Senhor. Não fique nesse marasmo, nessa preguiça. Procure conhecer a palavra do Senhor. Conhecendo a verdade te liberta. Se você não conhece a palavra, você ainda é preso ou presa nas garras do diabo. Deus, não fala assim não, que ofende. Lamento muito. Eu tenho que falar para você. Se você não conhece a palavra do Senhor, não se interessa em conhecer, você está preso, está presa. E sabe o que te impede de querer conhecer Deus? Você não ama Deus. Veja bem, ouça bem, abra bem os ouvidos. Você é membro da igreja, mas você não ama a Deus. Você não gosta de Deus. Como é que você fala isso, irmão Anísio? Você pode provar que eu não gosto de Deus? Posso. Quem ama, quem gosta, quer conhecer mais e mais.
Simples assim. Se você não se interessa, é porque não ama. Se você não ama, infringiu um dos mandamentos mais pesados, vamos dizer assim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças. É complicado, mas você não ama a Deus. Se puder, fique em paz.